A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem nunca aprendeu a morar sozinho, ainda não aprendeu a habitar a própria existência. Morar sozinho é muito mais do que uma circunstância ou uma fase da vida. É um investimento profundo, silencioso e poderoso. Um dos maiores que você pode fazer por si mesmo. Quando você mora sozinho, está apostando no seu crescimento, na sua força e na sua liberdade. Está colocando suas fichas na construção de uma vida que não depende dos ventos externos para permanecer firme. Você está plantando raízes onde a maioria só quer pintar fachadas. A filosofia estoica ensina que não controlamos o que vem de fora, mas temos total responsabilidade sobre como nos preparamos para os dias difíceis. E morar sozinho é uma escola diária dessa preparação. É na ausência dos outros que você aprende a sustentar-se. É no silêncio que você descobre o que de fato pulsa dentro de você. Assim como Jesus se retirava para lugares desertos para orar e fortalecer o espírito, nós também precisamos desses desertos sagrados para nos reconstruirmos. Morar sozinho é criar esse deserto fértil, onde as raízes da alma podem crescer profundas e inabaláveis. Hoje neste vídeo eu vou te mostrar por que morar sozinho é o melhor investimento que você pode fazer. Não apenas pelo conforto da liberdade, mas pelas riquezas invisíveis que só florescem na solidão voluntária. Se você está cansado de viver em função dos outros, se você sente que sua vida precisa de um novo alicerce, se você está em busca de uma força que ninguém pode roubar, então fique comigo até o final. Este vídeo é para você. Este vídeo é um chamado para quem quer parar de sobreviver e finalmente começar a viver de verdade. 1. Você investe em autoconhecimento real. Quando você mora sozinho, algo inevitável acontece. Não há mais onde se esconder de si mesmo. Não existem mais desculpas, distrações constantes, nem a presença invisível dos outros para mascarar o que você sente, pensa e teme. É você com você, cruamente, intensamente, verdadeiramente. E é nesse encontro, muitas vezes desconfortável, que nasce o autoconhecimento genuíno, aquele que não é teórico nem romântico, mas profundo e transformador. Sêneca dizia: a maior desgraça de uma vida é não ser governada por si mesmo. E como alguém pode governar a si, se nem sequer conhece a própria natureza? Como alguém pode construir uma vida sólida, sem primeiro mapear os desertos e os jardins da própria alma? Morar sozinho força você a olhar para dentro. Você descobre quais hábitos te fortalecem e quais te sabotam. Você percebe que certos vazios não são preenchidos com companhia, mas com propósito. Você entende que emoções ignoradas não desaparecem. Elas crescem em silêncio até se tornarem tempestades. Quando você não tem ninguém a quem culpar pela sua tristeza, pela sua desordem ou pela sua falta de direção, você é obrigado a encarar a fonte real dos seus problemas, você mesmo. E essa é uma das maiores bênçãos que alguém pode receber, porque é nesse ponto de sinceridade brutal que a verdadeira mudança começa. Morar sozinho te ensina a fazer perguntas que poucos se atrevem a enfrentar. O que realmente me dá alegria? Quais feridas ainda estão abertas? Em quem eu me tornei quando ninguém está olhando? Essa jornada pode ser dolorosa no começo, como limpar uma ferida antiga, mas é justamente essa dor inicial que abre espaço para a verdadeira cura. Autoconhecimento sem dor é ilusão. Crescimento sem desconforto é fantasia. Epicteto nos lembra: não busque que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem e sua vida será tranquila. Morar sozinho é aceitar o que é, aceitar quem você é, com todas as sombras e todas as luzes. É aprender a abraçar a realidade da sua alma sem máscaras, sem desculpas, sem plateia. E à medida que você avança nesse caminho, algo extraordinário acontece.
Você deixa de ser um estranho para si mesmo. Você passa a se reconhecer nos seus silêncios, nas suas decisões, nos seus pequenos rituais diários. E quem se reconhece, se fortalece. Quem se conhece, se governa. Quem se governa, caminha livre, enquanto os outros ainda se debatem em busca de aplausos, distrações e validações. E 2. Você investe na sua liberdade emocional. Poucas prisões são tão invisíveis e tão sufocantes quanto a dependência emocional. E ela se instala silenciosamente, nas pequenas carências, nas expectativas escondidas, nas necessidades de aprovação que cultivamos sem perceber. Morar sozinho é, nesse sentido, um ato de libertação silenciosa. É um grito silencioso que diz: eu posso ser inteiro, mesmo sem plateia. Eu posso ter paz, mesmo sem aplausos. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira liberdade não depende de cadeias físicas, depende do estado da nossa alma. Epicteto, que viveu grande parte da vida como escravo, nos deixou uma lição imortal. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Quando você mora sozinho, aprende a viver sem depender da presença, da aprovação ou da atenção dos outros. E isso não é se isolar do amor. Ao contrário, é preparar-se para amar melhor. Porque amor verdadeiro nasce da abundância interior, não da fome emocional. A liberdade emocional que morar sozinho ensina é profunda. Você aprende a lidar com o tédio sem buscar distrações desesperadas. Você aprende a acolher a tristeza, sem precisar correr para colo alheio. Você aprende a celebrar suas conquistas sem precisar de testemunhas. No silêncio da sua casa vazia, você descobre uma verdade preciosa. Você é suficiente. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa estar rodeado de pessoas para ser importante. Você não precisa da validação externa para existir com dignidade. É claro que o ser humano é social por natureza, mas o amor mais puro não é aquele que nasce da necessidade, é aquele que transborda da completude. Quando você é livre para ficar só, você também é livre para amar sem correntes. Jesus, em diversos momentos, se retirava sozinho para orar. Antes de escolher os discípulos, ele passou a noite em solitude. Lucas 6:12. Antes de enfrentar a cruz, ele buscou o silêncio do Getsêmani. Até o Filho do Deus vivo mostrou que a solidão escolhida fortalece a alma para as grandes batalhas da vida. Assim também acontece com você. Cada dia vivido sozinho, administrando seus sentimentos, celebrando sua própria companhia, enfrentando seus medos silenciosos, é um tijolo a mais na construção da sua liberdade emocional. Quem não teme ficar só, não teme mais nada. E quando o medo vai embora, a vida se abre como um campo vasto diante de você, sem correntes invisíveis, sem grilhões emocionais, sem prisões feitas de carência. Morar sozinho é investir na coragem de ser inteiro, é escolher a liberdade como base e não a necessidade. E essa liberdade ninguém pode te tirar. 3. Você investe no seu crescimento prático. Existem habilidades que a vida exige de todos nós, cedo ou tarde. A capacidade de se organizar, a responsabilidade sobre pequenas tarefas, o compromisso diário com o que é necessário e não apenas com o que é agradável. Morar sozinho força você a investir nessas habilidades de maneira prática, inegociável. Não há mais a quem delegar a própria vida. Não existe alguém para arrumar a casa, pagar as contas, fazer o mercado, cuidar das pequenas engrenagens que mantêm tudo funcionando. Você é o único responsável. E isso, longe de ser um fardo, é um presente escondido. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, ensina que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dura, mas quão bem ela é representada. E uma vida bem representada se constrói nos detalhes, nas ações discretas, nos hábitos diários, nos pequenos compromissos que poucos valorizam.
Morar sozinho ensina justamente isso, que cada pequena tarefa, lavar uma louça, organizar uma mesa, pagar uma conta, é uma pedra fundamental no templo da sua vida. E a grandeza não se constrói nos grandes momentos, mas na disciplina invisível dos dias comuns, que a autonomia verdadeira não nasce do desejo, mas da prática consistente. Você aprende a respeitar sua própria rotina como um ato de amor próprio. Você aprende que cuidar do seu ambiente é cuidar da sua mente. Você descobre que disciplina não é opressão, é liberdade. A filosofia estoica prega o domínio de si mesmo, e morar sozinho é um laboratório perfeito para esse domínio. Cada decisão que você toma, cada disciplina que você mantém, cada responsabilidade que você assume, tudo isso te forja em silêncio, como o fogo forja o aço. E mais, você passa a entender que a vida adulta não é sobre ser servido, mas sobre servir a si mesmo, aos outros, a missão que Deus colocou em suas mãos. Morar sozinho te prepara para a vida real, para construir uma família com bases sólidas, para empreender projetos com consistência, para enfrentar crises com calma e clareza. Quem aprende a cuidar do próprio quarto está aprendendo, sem perceber, a cuidar do próprio destino. Há uma sabedoria oculta nas tarefas simples. Organizar um armário, preparar uma refeição, limpar uma janela. Esses gestos, repetidos dia após dia, te ensinam a ser alguém confiável, maduro, forte. Morar sozinho é investir no crescimento invisível que sustenta todos os sonhos visíveis. É construir, tijolo por tijolo, uma fortaleza de disciplina, responsabilidade e amor próprio. E acredite, quando os ventos da vida soprarem fortes, e eles vão soprar, serão esses pequenos alicerces que manterão sua casa de pé. 4. Você investe na sua paz mental. No meio do barulho do mundo, é fácil esquecer que a paz não é encontrada, ela é construída. A paz mental não cai do céu. Ela nasce de ambientes saudáveis, de hábitos conscientes, de escolhas silenciosas que, somadas, moldam o interior. Morar sozinho é criar um santuário, é construir um espaço onde você decide o que entra, o que permanece e o que deve ir embora, tanto no mundo físico quanto no mundo emocional. Quando você vive sozinho, descobre que o ambiente exterior influencia diretamente o seu estado interior. Uma casa bagunçada reflete uma mente agitada. Um espaço limpo e organizado acalma pensamentos, pacifica emoções, sustenta decisões. Sêneca dizia: a tranquilidade da alma é o bem mais precioso que se pode conquistar. E para conquistá-la, precisamos aprender a valorizar o silêncio, a simplicidade e a ordem. Morar sozinho te ensina a limpar mais do que a casa, te ensina a limpar a mente. Quando você escolhe o que escuta, o que assiste, o que lê, o que decora seu espaço, você está escolhendo, na prática, o tipo de pensamentos e sentimentos que deseja cultivar. Paz não é a ausência de problemas. Paz é a capacidade de manter o espírito sereno mesmo em meio às tempestades. E essa capacidade é treinada nos pequenos atos diários, escolhendo músicas que elevam em vez de perturbar. Organizando espaços físicos como reflexo de clareza interior, silenciando ruídos desnecessários, internos e externos. A filosofia estoica nos lembra que muito do que nos perturba não vem dos fatos em si, mas da nossa interpretação sobre eles. Controlar o ambiente é também uma forma de proteger a mente. Quando você mora sozinho, você tem o poder de criar rituais de silêncio e oração. Você aprende a ouvir os próprios pensamentos sem medo. Você transforma sua casa em um templo onde a alma pode respirar. Poucos investimentos rendem frutos tão duradouros quanto a construção da paz interior. E poucos caminhos oferecem tantas oportunidades práticas para esse cultivo quanto morar sozinho. Imagine viver num espaço que não drena sua energia, mas que a renova.
Imagine acordar num ambiente que não te sobrecarrega, mas que te acolhe. 5. Você investe na sua capacidade de amar de forma madura. O amor é uma força que pode edificar ou destruir. Tudo depende da raiz que o sustenta. E a maioria dos relacionamentos que vemos ruir, seja entre amigos, casais ou familiares, tem um inimigo comum: a carência disfarçada de amor. Quem nunca aprendeu a ficar bem sozinho corre o risco de transformar o outro em muleta emocional. E nenhuma relação sobrevive quando um ou ambos estão apenas tentando preencher seus próprios vazios. Morar sozinho é o laboratório perfeito para aprender isso na prática. É na convivência com a própria alma que você descobre o que é carência e o que é amor verdadeiro. Sêneca nos lembra: ama os outros como deseja ser amado, livremente. O verdadeiro amor é livre, não exige, não sufoca, não aprisiona. Quando você mora sozinho, você aprende a se bastar. Você percebe que companhia é escolha, não necessidade. Você entende que o amor é mais forte quando nasce do transbordamento, não da falta. Na prática cristã, o amor mais elevado é chamado de ágape. Um amor que se doa sem esperar retorno, que existe para o bem do outro, não para saciar um buraco interior. Jesus nos amou não porque precisasse de nós, mas porque transbordava graça, compaixão e misericórdia. Assim também, quem aprende a viver bem consigo mesmo, aprende a amar sem apegos doentios. Morar sozinho ensina, na pele, que você é responsável pela sua felicidade, não o outro. Você é responsável pela sua paz, não o outro. Você é responsável pelo seu propósito, não o outro. E, portanto, quando ama, ama livre. Ama por escolha, não por necessidade. Ama sem sufocar, sem cobrar, sem manipular. Essa é a maturidade emocional que poucos alcançam. Essa é a força que mora nas almas que já enfrentaram seus próprios desertos e voltaram mais inteiras do que nunca. Morar sozinho é investir na qualidade do amor que você vai oferecer ao mundo. E quem ama de forma madura constrói relações mais profundas, mais leves e mais duradouras. O amor verdadeiro nasce primeiro dentro de nós. E para que isso aconteça muitas vezes, é preciso aprender a caminhar um tempo sozinho até que a própria alma floresça. Morar sozinho é muito mais do que um estilo de vida. É uma escolha profunda de amadurecimento interior. Cada dia vivido na sua própria companhia, cada desafio enfrentado sem plateia, cada silêncio preenchido com consciência. Tudo isso é investimento. Investimento em autoconhecimento. Investimento em liberdade emocional. Investimento em crescimento prático. Investimento em paz mental. Investimento na capacidade de amar de forma verdadeira. Você não estará apenas morando em 4 paredes, estará habitando a sua própria alma. Estará construindo uma fortaleza silenciosa dentro de você, uma fortaleza que não depende de ninguém para existir e que nada neste mundo poderá destruir. Marco Aurélio escreveu em seus pensamentos: a alma se torna invencível quando se refugia em si mesma e se basta. Essa é a promessa silenciosa para quem escolhe essa jornada. Não se trata de solidão, se trata de força. Não se trata de se isolar, se trata de se encontrar. Se hoje você sente que precisa de algo mais, se sente que sua vida pede raízes mais profundas, então talvez o chamado para morar sozinho seja, na verdade, o chamado para morar, finalmente, dentro de si. E ninguém pode fazer esse caminho por você. Agora, eu te convido a deixar sua decisão registrada aqui nos comentários. Escreva: eu escolho investir na minha liberdade interior. Declare isso para si mesmo. Comece hoje a construir o lar mais importante da sua vida, o lar dentro da sua própria alma.